Olá, gente! Boa noite, sejam todos bem-vindos. Que prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um assunto sobre pressa. Será que a pressa é uma doença? Será que a pressa traz ganhos na nossa vida, na nossa saúde mental? O que é a pressa? Aquela pressa que a gente tem de fazer tudo, aquela pressa de vencer a vida, aquela pressa de conseguir as coisas, aquela pressa que a gente quer tudo naquele momento. Será que isso é uma doença? E quem vai nos falar hoje é a terapeuta comportamental Lucy Gamero, né? Ela vai falar sobre pressa. Será que a pressa é uma doença? Será que tem jeito? Será que a gente pode melhorar e desacelerar essa pressa toda? Essa pressa a gente corre, 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 fica até doente, né? Porque é um transtorno de ansiedade. E será que nós podemos mudar isso? Então, para nos orientar, nada melhor do que uma profissional, a Lucy Gamero. Ela vai falar sobre cromopatia. O que é? O que é a cromopatia? Então, vamos saber dela. A Lucília está chegando aí para nos orientar. Tanta pressa na vida para morrer depois, a gente. Aí, a Lucy já está aqui. Idiota, a gente corre, corre, corre. No final da vida, todo mundo, né? Infelizmente, a morte é uma coisa certa. Né, Lucy? Boa noite! Boa noite, André, como vai? Prazer, muito obrigado por você estar aqui trazendo um assunto para a gente que é tão interessante, né? Que a gente corre, corre, sempre correndo para tudo, correndo para conquistar, correndo para conquistar o amor, para conquistar tudo na vida, e depois no final, tudo isso fica aí, né? Não é verdade? Como diz por aí, a pressa é a inimiga da perfeição. E é mesmo. É verdade. Lucy, o que é a Hum. cromopatia? A cronopatia é uma doença do tempo que a gente fala, doença da pressa. Crono, né, se remete à palavra tempo em latim, e patia são as doenças. Então, cronopatia é a doença da pressa. A gente já chegou a um ponto de transformar a pressa em doença, e doença grave, viu, André? Não é uma doencinha boba ou de modismo, não. E só para a gente começar, Lucy, o que causa a pressa? Tem uma frase de Dante Alighieri que eu acho que resume bem. Ele diz assim: a rapidez de hoje leva ao vício da pressa de amanhã. A gente começa tudo com a rapidez, querendo fazer mais rápido, querendo agilizar, querendo, no fundo, ganhar tempo. Só que isso leva a um péssimo hábito, que é o da pressa, de apressar as coisas. É aí que ela se torna uma doença, porque ela começa a entrar na esfera da ansiedade. A gente começa a ter pressa e a gente não tem mais paciência para esperar os resultados. A gente cada vez quer mais imediato. A cultura do imediatismo vem muito disso, né? E isso realmente um transtorno de ansiedade que às vezes as pessoas não têm essa consciência, que essa pressa toda, aquela pessoa que quer tudo naquele momento e que sofre quando não consegue aquilo naquele momento e fica lutando, né? Então leva a várias doenças, principalmente as doenças psicossomáticas, né? Principalmente, mas além das psicossomáticas, nós temos doenças, por exemplo, o agravamento, né, o aumento, na verdade, dos infartos, de AVCs, porque são todas essas sensações, a ansiedade, ela faz com que você eleve a temperatura do seu corpo, né? A gente fala que o sangue está fervendo, que você fica muito agitado, e isso tudo contribui e muito para outras patologias, né? Não só as psicossomáticas, que a gente não pode, de hipótese alguma, menosprezar, né?
mas a gente tem visto que essa cultura da pressa, do imediatismo, tem levado as pessoas cada vez mais jovens a processos de infarto ou de AVC. Até um câncer também pode ser desenvolvido por essa pressa, por essa ansiedade, né? Que a gente sabe que o câncer também câncer todo mundo tem, e pode desenvolver e pode não desenvolver. Depende muito da alimentação e do equilíbrio de cada um. Então, isso também pode ser um fator até para desenvolver um câncer, essa pressa toda. Claro, não tenha dúvida. Você vê que existe uma associação, desculpa, ao câncer de pâncreas. É um estado de eterna preocupação, não é nem a questão da preocupação. Por exemplo, a pressa, ela está muito mais ligada à tensão. Você fica tenso constantemente. Só um pouquinho, um minutinho, que ela está voltando. Rapidinho, está voltando. É um assunto interessante, né, gente? Muito interessante que às vezes não para pensar. E às vezes a gente vai levando as coisas da vida e não sabe a gravidade que realmente são essa pressa toda de conquistar, de querer tudo naquela hora, na hora que a gente quer, e as coisas não é dessa forma. A gente tem que saber lidar melhor com tudo isso. Ela caiu, mas ela volta já já, entendeu? Caiu o sinal dela, mas ela está voltando. Eu acho que isso tem tudo a ver mesmo, e muito bem colocado. A cronopatia realmente é a doença da pressa, né? E essa pressa toda para quê? Né? Para a gente ficar doente? Para a gente não ter equilíbrio? Né? Para a gente sofrer? Não. Ter pressa para quê? A gente tem que ter pressa para ser feliz. É saber entender que cada coisa tem seu tempo e tem seu momento. Né? Não querer que as coisas aconteçam dentro do nosso tempo. Que tudo tem seu tempo e seu momento, é saber esperar sem sofrimento. Né? O sofrimento, junto com a pressa, causa inúmeras doenças. Então, já vamos ver lá se ela já voltou, a Lucy. Vamos ver aqui. Já voltou a Lucy, está aqui. Tá. A doença da pressa. Tá vendo, gente? Informações é uma coisa muito importante. Estou falando aqui, Lucy, informações é uma coisa tão importante que as pessoas bem informadas sempre sabem lidar melhor com todas as situações da vida. Então, sempre informações é muito interessante. E é um assunto tão interessante esse, a pressa, que a gente não para e pensa, pô, estou tendo pressa para quê? Eu estou correndo para quê? Né? Eu estou me desgastando para quê? Eu estou ficando doente para quê? Por que tem que ser dentro do meu tempo, se tudo tem um processo, não é? Uhum. É o que a gente fala. Esse conceito da pressa, André, ele veio muito associado a uma ideia americanizada de que tempo é dinheiro, né? The time is money. Então, isso se estendeu em todas as esferas da vida de uma pessoa hoje. Então, antes era uma coisa relacionada a finanças, a questão realmente financeira, mas a gente começou a levar essa crença de que tempo é dinheiro e que não podemos perder tempo com nada. E esse nada, infelizmente, a gente está incluindo aí todas as áreas da vida, né? Então, eu costumo dizer o seguinte: não transforme o que é urgente hoje em algo tão importante a ponto de tirar você da sua vida, sabe? Da sua essência, da sua participação. É verdade. Muito bem colocado, viu? O sinal da Lucy não está muito bom, está indo, mas a gente vai e volta. Somos brasileiros, né? A gente não desiste de maneira alguma, tá? Se sair de novo, ela voltará com certeza. Tá? Eu queria fazer uma pergunta para ela: quais são as causas e as consequências da pressa na vida da pessoa, né? Quais as consequências? E a gente praticamente falou várias, mas vamos ver se tem mais alguma que ela possa colocar aí. Está caindo o sinal dela, mas ela vai voltar, com certeza. Tá? Só um minutinho. E é um assunto tão interessante, né, gente, que a gente não para pensar realmente. Sabe, por que estou tendo essa pressa toda? Por que eu tenho que ser isso dentro do meu tempo? Porque se ele tem um tempo determinado, para que eu vou ficar sofrendo por isso? Né?
O sofrimento só nos traz doenças, só nos traz coisas negativas, pensamentos negativos, impotência, né? Então, vamos saber lidar com o tempo, né? Que não tem jeito, porque a gente vive no nosso dia a dia e tem que saber lidar com o tempo. Deixa eu ver a Lucy, está aqui novamente. Vamos ver se a Lucy está voltando. A internet anda meio danado também, né, gente? No tempo dela. Né? No tempo dela. Vamos ver se a Lucy consegue voltar. Assunto muito interessante, que a gente não para pensar e que é de suma importância no nosso dia a dia, na nossa vida. Lucy está aqui, vamos ver se a Lucy. Vamos ver se ela volta. Volta. Oi, André. Obrigado. Oi, Não voltou. sei, Nós sei o que está somos acontecendo brasileiros. nessa internet. Somos Tá, mas brasileiros, não desistimos nunca. Lucy, é, hum, quais são as causas e as consequências é, na vida das pessoas com essa pressa toda? bom, as causas, como eu te falei, é essa cultura da pressa, a qual a gente foi imposto. Hoje a sociedade avalia um ser humano pela produtividade que ele tem, e a produtividade está ligada à velocidade que se transformou em pressa, né? As consequências disso, mentalmente falando, o nível de esgotamento em que nós chegamos, até a perca da memória, né? A dificuldade em elaborar pensamentos mais lógicos. Nós temos uma consequência comportamental, que é o afastamento das pessoas, das coisas que realmente, de fato, nos fazem bem, e fisiologicamente falando, é a questão do aumento do cortisol, né, da adrenalina, que isso em larga escala no seu corpo, com o passar do tempo, vai te trazer consequências gravíssimas, como nós falamos no começo, um câncer, um infarto, um AVC. Então, isso são as consequências de uma cultura, de uma crença de que você só é melhor, você só é alguém se você produzir além do seu estado natural, Limite, sei. tá? Além do seu limite. Tá, que é os Uhum, japoneses. Os japoneses têm muito isso, né? É tanto que é um país que tem um índice de suicídio enorme, né? E as pessoas são muito fechadas. E por quê? As pessoas lá realmente, às vezes, ultrapassam seus limites, uhum. e isso leva a várias doenças e pode levar até a suicídio, né? Uhum. Exatamente, porque você chega num nível de esgotamento emocional que acaba afetando o seu psicológico, né, a sua forma de raciocinar de uma forma lógica, e isso pode agravar, levando a um aumento de suicídio. A gente não pode esquecer uma coisa: o cortisol, ele, como a gente já falou, é o hormônio do estresse. Porém, ele tem uma prima que a gente quase não fala até por um tabu, às vezes a gente não gosta de falar desses assuntos, mas ele tem uma prima chamada cadaverina. A Cadaverina, é verdade. cadaverina, né, É, ela tem é. a função de entrar em decomposição, fazer seu corpo entrar em decomposição, logo em seguida a sua morte. Bom, o cortisol, ele tem uma função importante nessa jogada. No momento da morte fisiológica de uma pessoa, ela entra num processo de estresse gigantesco. E esse nível de cortisol é o que vai acionar a cadaverina. Para você ter uma ideia da complicação disso, atualmente a gente está tendo problemas com a decomposição dos corpos. Eles estão levando muito mais tempo para se decompor do que levava antes. Então, o que alguns cientistas chegaram ao consenso? De que a liberação, assim, em doses muito altas de cortisol, tem acionado esta cadaverina
como falsos alarmes. Tipo, ele tá para morrer. Você não costuma falar isso? Nossa, parece que eu vou Muito. morrer, tô para morrer. É, Quando a é, pessoa está é verdade. correndo, nossa, tô para morrer. E é uma sensação de quase morte, porque é um estresse generalizado. Então, com isso, tem se acionado a cadaverina, ela tem se desprendido assim, pequenas, pouquíssimas miligramas no sangue, mas que na hora que ela precisa realmente fazer o efeito, na decomposição, ela falta. Porque a cadaverina você não produz, você tem ela numa quantidade já exata para usar no momento da morte. Então eu não reponho isso. E conforme eu tenho gastado, é o que a gente fala, a gente tem causado a morte celular com a pressa, a morte das células, principalmente neurológicas. E a gente não se dá conta disso. É verdade. Luci, a pressa também faz muito as pessoas entrar em conflito nos relacionamentos e acabar com os relacionamentos, porque o conflito, a pressa também, às vezes, a maioria das pessoas quer que o seu companheiro ou sua companheira tenha o mesmo ritmo que você tem. E geralmente, às vezes, não acontece e isso vem os conflitos. Isso também é um fator também muito agravante, né? Porque você começa a cobrar do outro, né, a mesma atitude que você está tendo. Então você começa a classificá-lo. Se a pessoa não te acompanha, você começa a classificá-lo como preguiçoso, como lerdo, como corpo mole. E não, a pessoa só não quer entrar nesse ritmo adoecido que você está, né? Então isso gera, sim, muitos conflitos entre casais. Luci, qual a diferença da pressa e ansiedade? Bom, a ansiedade é um estado fisiológico, tá? Onde o indivíduo passa por sintomas como taquicardia, sudorese, insônia, agitação, dificuldade para respirar. A pressa é uma condição, tá? É uma condição através de um hábito adquirido de fazer tudo correndo. Então, a ansiedade é um fator fisiológico que também independe da pressa, tá? A gente tem aí vários tipos de situações que desencadeiam a ansiedade. Entre elas, a pressa. A pressa é Pressa. uma das que mais, porque a pressa ela é tão maluca que é o que eu te falei, um ansioso, o maior problema para um ansioso é ele querer que as coisas se resolvam no tempo dele, tá? A necessidade de ser reconhecido imediatamente. Então, eu faço alguma coisa hoje, você vê que a gente pega aí a questão do WhatsApp. Então, hoje eu te mando uma mensagem, eu já fico ali, nossa, mas por que não chegou? Não chegou, só tem um risquinho lá. Não É, chegou. Ah, agora tem dois risquinhos. Ai, meu Deus, tem dois risquinhos, então, mas por que ele não viu? Aí você vê, mas por que ele não respondeu? Então, tudo a gente está querendo que seja imediato. Você não fica pensando lá, de repente o André está ocupado, está respondendo alguma coisa, está atendendo um cliente, está fazendo alguma coisa e não pode me responder. Mas a ansiedade te leva a exigir que o outro, né, te recompense imediatamente por uma atitude sua. sei, entendi. E é verdade, é isso mesmo. E tem pessoas que têm as duas coisas ao mesmo tempo, a pressa e a ansiedade? Sim, claro, como eu te falei, uma coisa não depende da outra, mas eu posso ter, sim, eu ser extremamente ansioso, entrar nesse processo da pressa. A pressa, por incrível que pareça, leva numa necessidade ilógica de perfeição, mas você não consegue atingir perfeição com a pressa. Eu sempre tenho falado muito dessa pauta em outros programas, porque eu vejo a importância da gente se tocar, né, do que está acontecendo. A Sim. gente teve aí recentemente uma inclusão no WhatsApp da aceleração dos áudios, né? Aparentemente, uma coisa tão inocente, você poder acelerar os áudios que você recebe no WhatsApp em uma vez e meia até duas. Então, imagina você, eu tenho um áudio de 30 segundos, que quando eu acelero duas vezes, eu ganho 15 segundos.
O problema não é você ganhar os 15, o problema é o que é que você está fazendo com os 15. Você não está usando os 15 para uma benfeitoria sua. Normalmente, a gente quer correr que nem uns malucos para depois ficar gastando horas vazias, horas mortas, que a gente chama, em frente a redes sociais. A gente passa horas ali olhando. Você vê que atualmente os novos celulares, eles já vêm com um cronômetro para te mostrar o quanto você fica em frente a ele. Então não faz sentido eu acelerar um áudio no qual eu perco qualidade de som, qualidade de afeto, de sentimento, né? Eu não tenho ponto, eu não tenho vírgula, fica tudo robotizado, para gastar em horas mortas com outra coisa. Se você falasse, não, eu vou correr porque eu quero ficar mais tempo com a minha família, você até fica, mas você fica em frente a um celular. Então é isso que a gente tem que chamar a atenção das pessoas, falar o que é que você está fazendo com o suposto tempo que você acredita que está ganhando. E isso é tão grave, André, porque a gente está falando da aceleração de um áudio. Agora imagine você que daqui a pouco, por falta da paciência, porque um dos sintomas da ansiedade, da pressa, é a falta da paciência e a irritabilidade. Então, daqui a pouco, eu vou começar a avançar o farol vermelho, porque eu não tenho mais paciência para esperar o semáforo abrir. Então, as consequências disso é uma coisa assim que causa medo, porque ela não tem a parada, ela não tem uma finalização. Tipo, se você falar, não, vamos parar aqui. Não, nós não vamos parar aqui. Nós vamos inventar formas e formas de acelerar cada vez mais as nossas obrigações, as nossas tarefas, para depois correr e ficar parado aonde? Em frente a algo que não conclui nada na sua vida, não muda nada em sua vida. Então, esse é o perigo. O perigo é que você está se tornando cada vez mais impaciente, cada vez mais irritável. Então, a gente tem que pensar dessa forma. Luci, essa patologia, as pessoas nascem com ela ou pode desenvolver ao longo da vida, essa patologia da pressa? Não, ela é desenvolvida. Ela é desenvolvida muitas vezes de forma ambiental e cultural, tá? E isso você vê porque a gente tem as crianças aí, né? As crianças hoje aceleram desenho, sabe? Criança, você como eu, a gente adorava sentar na frente de uma TV e assistir um Sim. desenho. Hoje as É. crianças aceleram vídeos, aceleram desenhos, elas também não têm mais paciência. Você vê que a gente vai assistir uma série, um filme, a gente já quer acelerar, vamos, né? A gente já quer ver os próximos capítulos, então isso é prejudicial. Na década de, por exemplo, 30, 40, foi muito interessante, porque um um empreendedor lá, um empresário americano, dono de uma fábrica de coisas, de bolo, uma coisa, ele queria inventar uma receita que permitisse a dona de casa ter mais tempo para ela, para cuidar dela. Ele achava que as mulheres americanas, as donas de casa, trabalhavam demais, não tinham tempo para si. Então ele resolveu criar a receita de um bolo instantâneo. Ok. Esse bolo instantâneo, na primeira receita, você só precisava acrescentar leite e o bolo ficaria pronto. Bom, esse bolo, ele empacou nas prateleiras, ele não vendeu. Aí eles foram fazer uma pesquisa. Por que é que não vendeu se ele estava promovendo a chance da dona de casa ter mais tempo? Elas se sentiram indignadas. Como assim? Como uma mãe pode fazer um bolo onde ela só coloca leite? Que tipo de mulher sou eu? Então ele falou, poxa vida, né? Isso não emplacou. Ele recolheu e reformulou. Na nova fórmula, ele acrescentou que você deveria colocar leite, ovos e manteiga. Explodiu de venda. Pau! Agora sim eu estou fazendo um bolo e vou ganhar tempo. E é engraçado que as mulheres, elas ganhavam esse tempo, e sabe para onde que elas corriam? Não tinham redes sociais, mas elas corriam para as revistas. Elas iam passar tempo folheando revista, né? Eu sou do tempo que a revista era... Você tinha fotonovela na revista, você lia uma novela na revista, né? Então você percebe que a nossa necessidade de pressa, de velocidade, é para depois ganhar com ociosidade, ficar sem fazer nada, né? Porque eu mereço descansar, eu já corri tanto. Só que hoje isso não está acontecendo.
A gente chegou num ponto tão absurdo que nos Estados Unidos nós temos o drive-thru de velório. A pessoa morreu, tá lá, tem um vidro, você entra com o seu carro no drive-thru, faz lá uma recomendação para o defunto, agradece, enfim, recomenda, aperta um botãozinho, estive presente e segue tua vida. Então, olha que ponto nós estamos. Nós não temos tempo mais nem para os mortos. Imagina É, para os vivos. O que eu mais escuto na minha clínica, de verdade, e que é triste de ouvir. Luci, eu não vi meus filhos crescerem. Luci, eu não vi minha vida passar. Luci, o tempo está passando mais, hoje estou envelhecendo, eu não aproveitei minha vida. É o que eu mais escuto. Eu faço um trabalho paralelo na psiquiatria do Hospital São Paulo, através da psiquiatria do Hospital São Paulo, com pacientes terminais. O que eu mais escuto deles? Eu não vi minha vida passar. Não vi a vida passar. Não vi a vida passar. Isso é muito triste, André. Muito triste para qualquer muito ser triste. humano. É cruel com a Porque, própria para vida. mim, É. então, porque para mim, uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida que você vai levar uma boa impressão, mas vai levar uma boa impressão porque você a viveu. Não é porque alguém te contou a sua vida. A gente está naquela história, até a gente brinca. Você vê que hoje as pessoas curtem as férias dela quando elas chegam em casa e vão olhar as fotos que tiraram no celular. Enquanto elas estão ali, elas não perceberam nada do que aconteceu. Eu preciso fotografar tudo para depois sentar e saborear. Mas eu não posso parar, tem que ser rápido, porque eu vou olhar a foto das minhas férias já fazendo alguma coisa. Hoje a gente tem essa cultura, né, de que multitarefas. Quanto mais tarefas fazer, mais um ser humano valoroso você é. Quer dizer, os pais também têm que prestar atenção nos seus filhos. Se eles estão muito acelerados com essa pressa toda, precisa de fazer tratamentos. Precisa, né? Eu vejo que você tem toda essa preocupação voltada para o que é natural, para o fitoterápico. Tá? A gente tem aí como auxiliar isso também, através da fitoterapia, de um estilo de vida mais natural, mais próximo, né, de algo saudável, que hoje é fazer uma caminhada, mas não é correr, gente, pelo amor de Deus. Não, tudo bem, tem o exercício físico de correr, mas eu estou falando, se você quer treinar a paciência, comece com uma caminhada, mas uma caminhada reflexiva, sabe? Quando você anda para pensar na vida, para observar a paisagem que está ao seu lado. Não é uma coisa que você cronometra lá, eu tenho que fazer 1 hora de caminhada. Isso é exercício físico. Eu estou falando de hábitos mentais saudáveis, que a gente Saudáveis. não faz. Não É tirar faz. é cada um tirar um momento para si, né? Para meditar, Sim. tirar um momento para fazer uma oração, quem acredita, né? Trabalhar a respiração, fazer uma caminhada para você mesmo, sem pressa, sem aquela coisa, nossa, olha, olhando toda hora no relógio, porque daqui, olha, tem mais 10 minutos, que eu tenho que sair correndo, que eu tenho que fazer isso. Olha, falta só 5, né? Então você fica de 5 minutos olhando no relógio, que você tem alguma coisa já te esperando que você colocou, né? Mas você pode trabalhar isso dentro de você e pode mudar, não pode? Deve, não é só que pode, você deve. Estudos recentes mais ou menos, né, foi nos anos 90, dois cientistas ingleses e um psicólogo austríaco, eles fizeram um experimento onde eles classificaram como Gênesis de Deus. Eles conseguem provar que durante um processo de conexão espiritual de um ser humano, isso inclui meditação, inclui uma oração, inclui uma dança, enfim, alguma coisa assim. É a única forma de acessar uma área do cérebro que eles deram o nome de Gênesis de Deus. É a única forma, é quando você se coloca numa sintonia de paciência, de paz, de tranquilidade e de silêncio e quietude, no sentido de você se desligar completamente das outras coisas. Então, quando você está fazendo uma oração, e hoje até isso é afetado,
As pessoas falam, mas também eu sou ser humano, eu não consegui terminar a oração, porque eu dormi no meio do caminho, né? Então, tudo está sendo muito justificado como se, né, também ninguém é perfeito, não sei o quê, a gente precisa correr. Então, neste momento, e que você tem um deslocamento do ambiente em que você está e passa uma conexão espiritual com algo além de você, você consegue acionar essa área preciosa do cérebro e fazer grandes sinapses ali que traz um benefício para a saúde mental e fisiológica imenso. Imenso. Não é só o exercício físico que faz isso. Exercícios mentais, como a gente acabou de falar, meditação, yoga, mantra, oração, canções, entendeu? Isso também fazem muito bem. E a gente não tem aproveitado porque a gente classifica sempre como perca de tempo. Eu estou perdendo tempo, eu estou perdendo tempo. Eu poderia estar fazendo 1000 coisas e eu estou aqui sentada há 15 minutos meditando. Que perca de tempo. Não dá. Para mim não dá. Você vê que cada vez as pessoas falam mais isso, né? Fala, Um é hábito verdade. antigo. A gente falava assim, você tá estressado? Vai pescar. O que é uma pescaria? É você ter que sentar ali, ter paciência de esperar o peixe. O A gente peixe. não tem mais, não tem mais. Eu vou para a pescaria, estou lá há 10 minutos, o peixe não veio, eu já levanto e vou embora. Eu falo, pelo amor de Deus, tem mais o que fazer, né? Percebe É como é que a verdade. gente está? É verdade. E outra coisa, você não está perdendo tempo quando você está melhorando a sua qualidade de vida. Quando você está tendo um olhar para a sua vida, para o seu bem-estar, isso não é perder tempo, né? Isso é ao contrário, é um tempo muito aproveitado, não é, Luci? Então, mas é o que eu te falei, a gente não pode deixar aquilo que é urgente, entre aspas, tomar lugar do que realmente é importante para mim. Importante. É, A qualidade de vida tem que ser importante. Para você depois não chegar na hora de você partir dessa para outra e levar uma sim. impressão ruim disso aqui, dizer que isso aqui não foi bom, que isso aqui não É. trouxe nada de bom, ou que você pelo menos não percebeu nada de bom que tinha aqui. Há quanto tempo, né? A pessoa, você em casa, a gente não para observar um pôr do sol, um nascer do sol, né? Contemplar uma lua. A gente teve umas luas tão lindas aí uns dias atrás. Curtir o próprio friozinho, né? Que remete. Você vê que o inverno, olha, o mundo é incrível, né? Eu sou humanista de carteirinha e o mundo realmente é incrível. Você vê que ele te promove o inverno para que você desacelere. No inverno não é hora de se acelerar para nada. É uma época em que você tem que se recolher mais. As noites são maiores para que você possa descansar mais. Por quê? Porque depois a gente pode aproveitar isso no verão. Mas a gente não respeita mais nada disso. A gente fica ligado 24 horas, seja inverno, seja verão, seja primavera. A gente não quer saber, a gente só não quer perder tempo. Porque, infelizmente, ainda estamos associando tempo a dinheiro. E dinheiro não é tudo. Dinheiro é realmente essencial, mas não é tudo. É só uma função, né? Só Não uma tem mais, função. só Na uma verdade, função. uma consequência, né? Uma É, consequência daquilo, mas, uma consequência. poxa, quantas pessoas aí depois gastando dinheiro com a própria saúde porque negligenciaram a um ponto zero, né? Você vê que, pô, de novo, né? A gente nunca vendeu tanto estimulante, nunca vendemos tantos energéticos. E sabe quem consome esses energéticos, incrível que pareça? Crianças, adolescentes, que deveriam, né, neste momento da vida, né, estar curtindo aquele processo natural do hormônio, né, que já deixa, mas já está precisando tomar polivitamínicos. Gente do céu, pelo amor de Deus, nunca se vendeu tanto alimento instantâneo. Olha numa prateleira. A gente tem o leite em pó, que também foi uma outra invenção, né, absurda, né? Que na década de 40, quando inventaram o leite em pó, a intenção era dizer que o leite em pó era melhor que o leite materno, que ele era muito mais rico, né? Na verdade, para ganhar tempo, faz a mamadeira, tucha lá na criança e acabou. Nada contra, porém, se você olhar hoje, o leite em pó, ele não é mais suficiente, tem que ser instantâneo. A palavra instantânea vende como água. Como água. Se você chegar no mercado, tem o leite em pó, normal.
e tem do lado dele o instantâneo. Você fala, eu vou levar o instantâneo, eu não vou ficar 3 horas lá mexendo para dissolver esse leite em pó. Eu já pego esse, entendeu? Então, olha como a nossa qualidade de vida cada vez rebaixa mais. O frango, que há uma década atrás levava, em média, 3 meses para atingir o peso para o abate, hoje nós conseguimos isso em 45 dias. Você sabe de que forma? Acelerando esse processo. Então, se colocam frango numa granja, eles colocam luzes que estimulam o frango a comer 24 horas. Então, você vê como essa cultura da pressa, do imediatismo, está influenciando em tudo. E a gente não está percebendo que Adoecendo. nós estamos na Adoecendo a mesma pessoa. situação. É, Então, mas nós estamos na mesma situação do frango. sim. Nós estamos acelerando a nossa morte. Aí você fala, mas a estimativa de vida aumentou, Luci. Hoje, em média, 90 anos e as pessoas... Tá, mas e a qualidade desta vida emocional? Onde é que está? O que, que adianta você estar com um corpinho legal, malhando, e o seu emocional está deflagrado, está detonado. Você simplesmente não... Hoje você come, você não sente o sabor das coisas por causa da pressa. Você vai beber alguma coisa, você quase engasga, porque você quer fazer tudo correndo. As pessoas vão dormir, não sonham mais. E você acha que tudo isso é por conta do quê? Por conta da aceleração, por conta da pressa. Luci, e como é que as pessoas podem identificar a doença da pressa? Exatamente isso, sabe? Pela quantidade de coisas que você já não está percebendo mais à sua volta, sabe? O total de esquecimento das coisas que são realmente importantes, né? De você falar, poxa, quanto tempo eu não sento para tomar um café com tranquilidade, sem estar conectado a um celular, a um computador, falando com 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, né? Eu estou, assim, me sentindo esgotado, né? Um esgotamento físico e mental. Por mais que eu durma, eu não consigo relaxar, eu não consigo descansar, né? As pessoas têm reclamado disso, né, em relação a mim. Fala, poxa, você não tem mais tempo para nada? Você não conversa com os amigos, eu mal te vejo. Começa a fazer uma reflexão. Eu acho importante você fazer um registro, sabe, dessas coisas. O que, que eu fiz de bom para mim hoje? Tem um livro até que antiguinho, acho que dos anos 80, era, como é que é? Chama Um Minuto, o nome do livro, Um Minuto. E o autor sugere que você tirasse alguns minutos do dia para fazer algo bom para você, que requeria paciência. Há quanto tempo a gente não faz isso? De tirar uns 5 minutos e de repente falar, eu vou sentar aqui, olha, nessa praça, eu só vou ver as pessoas passarem. Mas é desligando, sabe, psicologicamente, das outras situações. Não adianta eu sentar lá e falar, ah, então, ele falou para ficar 5 minutos. E você ficar no relógio, deu 5 minutos, levantei. Você não aproveitou nada. É realmente sorver, é realmente saborear o tempo. E isso é benéfico. Tirar uns minutinhos do seu tempo para fazer, não é, gente, só a rede social que existe. Existem tantas outras coisas, sabe? Existem pessoas reais, existem. Eu sou apaixonada por plantas, então eu gosto de observar as plantas. Então hoje eu vou olhar minha planta, amanhã já tem uma florzinha e eu quero curtir esse desabrochar dela. Eu me permito isso, sabe? Eu acho que se tudo bem você quer ter correr com as coisas, lugarear mais coisas, mas dê um sentido assertivo para o que é que você vai fazer com o tempo que você está supostamente ganhando. Luci, a preguiça é uma coisa, né? A pessoa desacelerar, aquela pessoa que não está nem aí para a vida, para nada, não tem responsabilidade e deixa tudo para depois. Isso é uma questão que não tem nada a ver com esta questão que você acabou de colocar, né? Porque tem essas pessoas também que são muito desaceleradas, no sentido irresponsável que não é o sentido dessa colocação também, né? Não, aí você está falando da procrastinação, que cada vez mais em alta. É como eu te falei, o corpo,
principalmente o cérebro, né? Ele tem funções incríveis. E uma delas é te proteger a todo custo. E o cérebro tem encontrado na procrastinação uma forma de te desacelerar. Mas é óbvio que isso te prejudica. Ele só está tentando fazer o que ele acha que dá para fazer, para ajudar. Né? Ele fica evitando, o procrastinador evita fazer o que realmente deve ser feito. Ele faz qualquer outra coisa para não ter o desprazer de fazer uma coisa que ele supostamente acha chata. A preguiça, André, é muito louca, porque você vê que a preguiça ela é considerada um dos pecados capitais. É, Mas, ao mesmo tempo, é um pecado tão controverso, por quê? Foi graças à preguiça que a gente conseguiu acelerar o progresso. Porque a minha preguiça de andar léguas me fez desenvolver a roda. Eu não desenvolvi a roda porque, não, é que eu tinha preguiça de andar. Então eu queria, sabe, fazer alguma coisa que diminuísse o meu desgaste. Então a gente vê a preguiça por dois âmbitos, né? Ela realmente pode te fazer morrer de sede em frente a um poço d'água, mas ela também pode fazer com que você desenvolva mecanismos, né, que leve o mundo a um progresso. Mas a questão é o progresso trazer tantas acelerações. Será que não dá mesmo para a gente investir também numa cultura da paciência novamente, ensinar para os nossos filhos, sabe? Através dos nossos exemplos, porque a criança não aprende besteira assim, não nasce pensando besteira, não. Ela vê o pai acelerado, correndo que nem um doido, fazendo 300 vezes. Um hábito péssimo, dirigir falando ao celular. Você quer mais de responsabilidade que isso? Só que a criança está no banco de trás ali, meu pai. Meu pai faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo, por que eu não vou fazer? É assim é, que a vida funciona, né? comendo e no celular, né? Ou resolvendo negócio. Não, então, mas aí você ainda está sentado, e quando você está dirigindo e olhando o É, celular, como sim. assim você não pode desligar o celular enquanto você está dirigindo? Que urgência é essa, sabe? Que justifique um ato tão insano que leva a tantos acidentes, que provocam tantas mortes. Por que isso? Por que, meu Deus, eu não posso entrar no meu carro e simplesmente desligar o meu celular ou colocar no modo avião para que eu dirija em segurança, não só por mim, não, mas pelos outros também. Porque você sabe, tudo vai ficar armazenado ali. A hora que você estiver com calma, cheguei num lugar de segurança, abri meu celular, agora sim eu posso olhar. Mas dirigir e olhando o celular, eu acho isso de uma falta de respeito com a humanidade Sim, sim, tremenda. é verdade. A saudosa Márcia Real, essa grande atriz, que era minha amiga, trabalhei com ela muitas vezes, ela falava assim: 7 horas da noite, ela desligava o telefone e o celular. Ah, mas se alguém te deu uma notícia ruim, se morreu alguém, ela falou assim: eu não posso fazer nada, não sou médica, não sou coveiro, não trabalho, Uhum. não vendo caixão, eu vou ficar sabendo no dia seguinte. Para que eu vou deixar de dormir essa noite? Entendeu? Se eu não posso fazer nada, se eu não posso resolver nada. É o momento meu, é o momento do meu descanso. Então, você colocando tudo isso e vê a Márcia na minha cabeça, que ela falava muito isso, ela estava muito certa, né? Absolutamente certa. É uma coisa, por exemplo, são alguns hábitos que você pode mudar. Eu, por exemplo, eu não tenho televisão no quarto. Eu não acho legal. Eu acho que o quarto é feito para descansar, Pensar. sabe? Para você realmente se recuperar, recuperar sua energia, recuperar, né, a sua paz. Então eu não tenho, porque eu falo, eu não vou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu procuro fazer uma coisa de cada vez. Logicamente, eu tenho que me policiar muito, porque essa modernidade, né, essas tecnologias, essas facilidades modernas, né, é óbvio que às vezes eu recebo, por exemplo, 15 áudios no dia e as pessoas também deveriam ter um bom senso, seja um pouco mais objetiva, né, com o outro, mas às vezes querem te fazer contar uma história
Então, às vezes, eu fico olhando aquele instrumento de acelerar o áudio, eu tenho que me policiar. Eu falo, peraí, eu tenho duas opções. Eu posso não escutar o áudio agora, porque eu não tenho realmente essa condição, e escutá-lo mais tarde, mas eu continuo mantendo a minha sanidade mental diante da pressa, ou eu posso acelerar o áudio, sabe, não entender, não sentir nada do que a pessoa está falando, e eu até acrescentaria uma terceira opção. Eu posso simplesmente falar para a pessoa, olha, quando você me mandar áudio, seja um pouquinho mais objetivo, né, para a gente poder, assim, agilizar as coisas, mas sem perder a essência, sem perder o conteúdo. E as pessoas É, não falam, elas preferem... é, Olha, cada vez mais, André, nós estamos nos tornando antiéticos. Porque eu faço essas coisas na calada. Eu não falo para a pessoa que eu acelerei o áudio dela porque era um áudio muito comprido, né? Então eu começo, eu trabalho com filosofia clínica. Então a filosofia, ela é a base da minha vivência, do meu trabalho. Então eu vejo a falta de ética em que a gente tem chegado. Porque a ética é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. A moral é o que você faz quando todo mundo está te olhando. Então, eu consigo avaliar um ser humano pela ética, de verdade. Qual é a melhoria da humanidade em relação à ética? E se eu escuto um áudio, se eu acelero um áudio sem você saber, isso para mim, sabe? Eu tenho que chegar para você e falar, André, olha, você me mandou um áudio, estava muito comprido. Então, da próxima vez, vamos ser um pouquinho mais objetivo. Não tem problema em não, falar as coisas para a sim, pessoa, sabe? sim, Você deixar ela a par. sim. Agora, fazer escondido, tudo a gente tem feito escondido. Pode ver, você olha o seu celular dirigindo, mas é escondido, porque você fica, se tiver um radar, uma polícia, eu escondo. É, Então, isso é, não é uma coisa boa de se fazer. não, Você não, é concorda? verdade, é Se eu verdade. tenho que esconder, é porque não é legal. Não é legal. E é outra coisa, você tem que ser franco com as pessoas e pode falar tudo isso de uma forma delicada, com carinho, né? Não precisa ser agressivo. Olha, por favor, quando você me mandar um vídeo, não dá para que assistir aquele vídeo daquele tamanho que você me manda. Não precisa, né? Se precisa Então, disso. mas aí é porque a pessoa já está sofrendo da cronopatia, porque ela se torna, ela tem um nível de irritabilidade altíssimo. Ela tem uma falta total de paciência, entendeu? Até para falar com alguém. Ela já agride, ela já exige uma reação imediata daquela pessoa. Então você já começa a perceber, fala, poxa, por que eu estou tratando as pessoas dessa forma? Por que cada vez eu tenho menos paciência de conversar com alguém, de ouvir alguém? Você vê que nunca mais a gente viu pelas ruas aí de São Paulo, eu pelo menos não vi mais. Aquelas pessoas que trabalham com entrevista, né? Com entrevista não, como é que chama? Com pesquisas. Quem é que Pesquisa. para aquelas pessoas? Ninguém. Ninguém. É. Ai, Ninguém. dá licença, dá Acabou. licença. Acabou, Não, é. não, não, tô correndo, tô com pressa, não dá tempo, não sei o quê. É, Então, acabou a pesquisa é, de campo, entendeu? A gente é. não tem mais esse prazer. Eu adorava participar adorava pesquisa, porque, nossa, né? As pessoas ficam interessadas em saber sua opinião, ou saber do que você gosta. Era muito legal, mas agora a gente É, não tem mais condição para é isso, porque verdade. geralmente você quer atropelar alguém que está na sua frente. Você vê, o cara que está dirigindo na sua direita, tá boa. A direita é para quem não está mesmo a fim de sair correndo. As pessoas buzinam na direita. É, é a pressa. Buzinam na direita. É a pressa, é a pressa. E quando você está lá na esquerda dirigindo e vem aquelas pessoas afobadas para cima de você e ficam tentando, né, fazer com que você faça coisas absurdas, até entrar de uma vez na frente de um outro carro. Então é isso que eu vejo. O mais agravante de tudo isso é que a gente está se tornando pessoas completamente desumanas por falta de paciência. A paciência é humana. A paciência é um sentimento humano, entendeu? Então a gente está se tornando pessoas desumanas, porque não temos mais paciência com o próprio semelhante. Eu não Ouvir o tenho mais outro, né? paciência. É verdade. Eu É. tenho paciência com o meu celular. Olha, com o meu celular eu tenho uma paciência que é uma beleza, né? Agora vai ele dar uma de engraçadinho, começar a travar, né? Não ser rápido ali da coisa, eu já entro em pânico. Como É assim? verdade.
Luci, a doença da pressa tem cura? Tem tratamento? O tratamento é comportamental. Às vezes a gente precisa recorrer, sim, a algumas medicações, principalmente ansiolíticos, quando aquilo já está exacerbado num ponto em que você já não controla. Então a gente precisa recorrer a algumas medicações ansiolíticas, mas a cura está muito mais ligada a um comportamento mais saudável mentalmente do que qualquer outra coisa. É uma reflexão, é uma consciência, né? Eu costumo dizer que a cura para a doença da pressa é o amor. Mas para mim, o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão que eu tomo em relação a mim e aos outros. Quando eu uso o amor como potencial da minha decisão, eu consigo mudar maus hábitos, eu consigo reajustar a minha vida, eu consigo abrir mão da pressa e talvez ficar só com a rapidez, porque é óbvio, tem coisas que exigem rapidez. Algumas profissões, por exemplo, os bombeiros. Se os bombeiros não forem rápidos, né? Quebra Então, tudo. assim, quebra tudo. Mas você vê que eles não têm a afobação, a Sim. pressa. Não, eles têm que ser rápidos. Eu posso ser rápida, eu posso ser veloz, mas não cair no vício da pressa. E isso pode ser controlado, como eu te falei, através do amor, da decisão que o amor me leva a tomar de colocar mais qualidade na minha vida. E tem tratamentos para isso, né? Você é uma pessoa que se atende, você tem um consultório, né? Além de você atender os seus pacientes no consultório, você também atende online, dá palestras em empresas. Eu já estou nessa área há mais de 20 anos, né, trabalhando com comportamento. Atualmente, eu já trabalhava online também, com pessoas de outros países, agora a gente tem usado mais essa ferramenta, mas atendo também presencial, palestras. Eu participo de vários programas de TV, entre eles, eu até te conheci lá, eu não sei se você vai se lembrar, você me deu até um livro seu no Você Bonita da TV Gazeta. Eu estou lá há Ah, quase sim. 11 anos, vai fazer 11 anos esse ano o programa, e eu participo há 11 anos desse programa, sempre com comportamento, né? Sempre visando essa qualidade de vida, de saúde mental, que é uma coisa muito importante. Todo mundo cuida do corpo, diz daquilo, do dente, do cabelo e da mente, não. E a gente precisa cada vez mais que a É nossa verdade. mente esteja bem, esteja equilibrada, porque nada mais vai fazer sentido se a minha mente adoecer. É verdade. Luci, como é que as pessoas te encontram? Bom, pode me encontrar aí pelas redes sociais, apesar que eu já aviso de antemão, que eu não sou de interagir muito, mas de vez em quando eu coloco uns conteúdos. Luci, ponto, Luci com I, ponto, Gameiro. No YouTube tem todas as minhas participações nos programas e, enfim, em outras mídias. E também ali na minha clínica, né? Na minha clínica você pode me encontrar pelo site, que é o atitudedeviver.com.br, pela vida também, porque com certeza eu sou uma pessoa que gosto de absorver minha vida. Eu ando muito, eu converso muito com as pessoas na rua, eu estou sempre disposta a bater um papo, a trocar uma ideia, porque é disso que minha vida vai fazer valer a pena. Com certeza, só vale a pena dessa forma mesmo, é compartilhar com as outras pessoas e dar atenção, porque o que as pessoas têm carência de atenção é uma coisa absurda que as pessoas, por essa pressa, aliás, caridade, gente, tem várias formas de caridade. Você dá atenção a uma pessoa num certo momento é uma caridade que às vezes é mais importante do que o próprio alimento. Não que o alimento Uhum. não seja importante, né? É uma outra forma de caridade. Mas você tirar um tempo para ouvir o outro com paciência, com calma, isso é uma caridade enorme, né? Então você tem várias formas de ajudar as pessoas e que você faz
de parar, conversar com as pessoas, bater um papo. Isso é uma forma de caridade. Você tem um WhatsApp, alguma coisa que você possa deixar, Luci? Tenho. Meu WhatsApp é o 962973753. Também Ó, é. E o Instagram, né? O Facebook, gente, eu perdi a senha, não sei mais, eu não fui atrás daquilo. Então nem adianta, eu já aviso, não adianta ir lá, porque eu não apareço mais lá. Mas no Instagram é Luci com i.gameiro. Fácil de me ó, achar. Luci.gamero ou atitudeviver.com.br. Quem quiser também pode mandar o WhatsApp, marcar uma consulta online ou presencial com a Luci. Luci, que papo gostoso, necessário. Adorei, viu? Ah, E eu tenho que certeza das bom, pessoas André. em casa também. Que bacana isso, é despertar isso nas pessoas. Você vê, é uma coisa que as pessoas não se falam do tempo. E a importância que é esse tempo. Olha quantas coisas nós discutimos aqui em 45 minutos, né? Então, ó, o Uhum. telefone da Luci é 011, quem for fora de São Paulo, 96297 3753. 96297 3753. Luci Gamero, tá? Ela é terapeuta comportamental. Então, Luci.gamero, você pode acompanhar ela nas redes sociais ou atitudedeviver.com.br e o telefone dela 011 962 97 3752. Luci, muito obrigado, gratidão, uma boa noite para você. Foi um prazer ter você aqui. E eu tenho certeza que as Que pessoas também bom. em casa adoraram, que é um papo muito necessário. Informação nunca é demais. Com certeza, eu que agradeço você me disponibilizar o seu canal para a gente falar de uma coisa que, com certeza, se você parar um pouquinho para refletir sobre ela, você falar, realmente isso é muito mais importante do que algumas coisas que eu acreditava ser. É verdade, é verdade. Olha, uma coisa, uma palavrinha, né? Que peso que tem isso, né? Uhum, Pressa, né? Então, a pressa deixa as pessoas doentes, deixa as pessoas infelizes. A pressa também, ela leva as pessoas não ter um bom relacionamento. Quer dizer, a pressa, ela é o inimigo do homem mesmo, né? Então, é ter a, o equilíbrio. a pressa vai gerar um vazio de insatisfação que nada vai conseguir suprir, André. Esse é o problema, sabe? Você vai se sentir cada vez mais assim, sem sentido. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso, sabe? Você vai passar a nunca se contentar com um pouco das coisas. E quando eu não consigo me contentar com pouco, eu não estou falando de conformismo, tá? Eu estou Não, falando do diferente. contentamento do pouco. Eu jamais vou conseguir me satisfazer com muito, porque o muito nunca vai me bastar, nunca Sim, vai chegar a fazer sentido para mim. Então, essa cultura da pressa faz com que o ser humano, desculpa, se torne seu próprio inimigo, porque ele vai se esvaziando, ele vai sendo cada vez mais vazio. E a gente sem conteúdo não dá sentido nenhum à vida. é verdade, é verdade. Vamos desacelerar, gente! Vamos nos cuidar e às vezes precisa procurar um profissional. Às vezes, a maioria das vezes, é necessário procurar um profissional, né? Porque às vezes as pessoas vivem num sofrimento aí há anos e não importa a sua idade. Sempre que você Uhum. possa melhorar você, a sua saúde, os seus pensamentos, sempre você vai ter um ganho enorme e nunca é tarde para a gente mudar aquilo que está nos fazendo mal, né, Luci? Eu concordo plenamente com você. Concordo porque é o que eu falo, o futuro da humanidade está aqui, ó, na palminha das nossas mãos, das nossas atitudes. E eu não posso ser egoísta ao ponto de achar que tudo bem, a hora que eu morrer, tanto faz o que vai ficar por aqui. Não, tem que ficar, né? A gente tem que deixar o mundo melhor do que a gente encontrou.
E a gente tem sim, condição para isso, sabe? É só a gente parar